Olá pessoal, hoje iremos falar um pouquinho sobre transformadores ideais, mais especificamente conhecer as relações aí entre as grandezas físicas de um transformador monofásico ideal. Aqui na figura ao lado esquerdo nós temos então a representação de um transformador ideal, contendo uma fonte de tensão alternada, conectada ao enrolamento primário desse transformador ideal, o enrolamento secundário do transformador, N2, e uma carga conectada a esse enrolamento secundário. Aqui, ambos os enrolamentos eles estão em torno de um núcleo do transformador, que pode ser chamado também de entreferro, que é utilizado para condução eletromagnética do transformador. Certo? As principais relações, então, que a gente vai ver aqui, elas são entre tensão, número de espiras e corrente nesse transformador. Então, qual seria, as questões que iremos tratar aqui seria, qual seria a relação entre essa tensão de entrada e essa tensão de saída, sabendo que temos aqui um número de espiras X e aqui um número de espiras Y. E qual é também a relação entre essa corrente de entrada e a corrente de saída, conhecendo as relações entre os números de espiras e conhecendo a carga que está conectada a esse circuito. Então a primeira relação, e uma das mais importantes para entender o básico de um transformador ideal, é a relação entre a tensão do primário e o secundário em relação ao número de espiras do primário e do secundário desse transformador. Então, aqui V1 da figura é a tensão de entrada, ou seja, a tensão do primário desse transformador, que pode ser chamada também de VP. E V2 ela é a tensão de saída do transformador, ou seja, a tensão do secundário, que pode ser chamada de VS. A divisão entre a tensão do primário e a tensão do secundário, ela é igual ao número de espiras do primário, aqui chamado de NP, e representado aqui na figura por N1, e ao número de espiras do secundário, aqui chamado de NS, e representado aqui na figura por N2, certo? Então essa relação aqui, ela estabelece qual vai ser a relação entre a tensão do primário e a tensão do secundário, somente em função dessa relação de espiras. Note que quanto mais eu aumento esse número de espiras no primário, maior vai ser esse valor, e quanto mais eu aumento o número de espiras do secundário, menor vai ser o valor entre essa relação. Então, essa proporcionalidade entre o número de espiras e as tensões de entrada e saída é bastante importante aqui no estudo de transformadores. Outra equação também, para simplesmente nomear essa relação entre o primário e o secundário, e algumas vezes para facilitar esses cálculos, é a relação das espiras, chamada de relação de espiras, ou RE, que nada mais é que a divisão entre o número de espiras do primário e o número de espiras do secundário. Outro nome, outra nomenclatura que também podemos ter, outra grandeza física, é o RT, que é a razão entre a tensão do primário e do secundário, que vai ser representada aqui por VP dividido por VS. Obviamente que se temos essas três igualdades aqui, nós podemos também dizer que RE e RT são a mesma coisa, considerando que VP sobre VS é igual a NP sobre NS. Então podemos determinar aqui que RE vai ser igual a RT, certo? Outra relação também importante é a relação entre a tensão e a corrente em um transformador. Essa divisão entre a tensão do primário e do secundário, ela agora vai ser o oposto para a corrente, ela vai ser igual à divisão oposta para a corrente, ou seja, vai ser a divisão da corrente do secundário pela corrente do primário, o que estabelece uma proporcionalidade inversa aqui entre essas grandezas. O mesmo ocorre aqui, podemos também estabelecer uma relação direta entre o número de espiras do primário e do secundário com as correntes de entrada e saída do transformador. Então, o número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário, também chamado de RE, é igual a corrente do secundário dividido pela corrente do primário. Lembrando aqui que essas equações valem para um transformador ideal. Tá? Em caso de transformadores reais, alguns fatores entram nessa jogada, nesse esquema, e modificam algumas condições. Mas é muito importante entendermos esses princípios físicos para, posteriormente, conseguirmos compreender um transformador real. Para entendermos um pouquinho melhor essas relações entre as grandezas físicas de um transformador ideal, vamos considerar aqui um exemplo onde, na tensão de entrada, ou seja, essa fonte de entrada, ela forneça ao sistema em torno de 800 volts de tensão. Ou seja, o valor de V1 ele vai ser 800 volts, que é igual à tensão no primário do transformador, certo? Digamos também que o valor de N1, ou seja, o número de espiras no primário desse transformador é de 40 espiras, e o número de espiras no secundário é de 10 espiras. E que, conectado ao secundário, nós temos uma carga de 10 ohms. O que queremos saber aqui são quanto valem as demais variáveis desse transformador, ou seja, qual é a potência total desse sistema sobre a carga, qual é o valor da tensão
2, ou da tensão no secundário. Qual é o valor da corrente no primário, ou corrente 1, né? Qual é o valor da corrente no secundário, ou I2. Para determinar esses valores, o primeiro passo é descobrir qual é o valor da tensão de saída desse transformador, ou seja, da tensão no secundário, considerando que temos a tensão de entrada, N1 e N2, o número de espiras no primário e no secundário. Olhando para as equações, a equação que vai nos gerar um resultado, ou seja, que apenas uma das variáveis não está definida, é essa primeira equação aqui, que vai nos determinar qual é o valor da tensão no secundário, para então, posteriormente, conseguirmos calcular a corrente e a potência sobre a carga. Utilizando essa equação, então, temos Vp sobre Vs igual a Np sobre Ns, ou seja, tensão no primário sobre a tensão no secundário igual a número de espiras no primário I dividido pelo número de espiras no secundário. Substituindo os valores aqui nessa equação, temos que a tensão no primário é de 800 volts e a tensão no secundário é o que a gente quer saber. O número de espiras do primário é de 40 espiras e o número de espiras no secundário é de 10. Portanto, teremos o seguinte, né? Podemos dividir aqui 40 por 10 e passar esse Vs multiplicando para cá. O resultado que temos é, então, 800 igual 40 sobre 10 é 4 vezes Vs. Para isolar Vs, passamos o 4 dividindo e temos que Vs é igual a 800 dividido por 4. E 800 dividido por 4 vai resultar em uma tensão de 200 volts. Portanto, a tensão de saída desse transformador, tensão V2 no secundário, que atua sobre a carga, é de 200 volts. Para determinarmos, então, a corrente do secundário, utilizaremos a relação de Ohm, que diz que a tensão é igual à resistência vezes a corrente, né? Equação bastante conhecida por todos vocês. E sabemos, então, a tensão que atua sobre a carga, que é a tensão do secundário, e sabemos o valor da carga resistiva, nesse caso, que é de 10 ohms. Substituindo esses valores, temos que U é igual a 200, igual a resistência, que é 10 ohms, equivale a 10 ohms, vezes o valor da corrente no secundário. Passando 10 para o outro lado, dividindo, temos que a corrente no secundário é igual a 200 dividido por 10, ou seja, 20 amperes. 20 amperes. Certo? Portanto, já temos aqui a tensão no secundário e a corrente no secundário. Sabendo a corrente no secundário, fica fácil determinar a corrente no primário, que pode ser determinada através dessas duas equações aqui em cima, utilizando a relação entre as tensões ou a relação entre o número de espiras. Vamos utilizar a relação entre o número de espiras, que é o valor inicial conhecido. Então, temos a relação Np sobre Ns igual a Is, ou seja, a corrente no secundário dividido pela corrente no primário. Nesse caso, o que queremos saber é a corrente no primário, portanto, podemos já isolar essa variável, passando ela multiplicando para esse lado e passando Ns multiplicando também para o outro lado. Chegamos à relação Np vezes Ip igual a Is vezes Ns. Seria possível já substituir os valores inicialmente, antes de fazer esse cálculo, né, essas modificações na equação, mas eu estou mostrando aqui outra maneira de fazer para vocês, que talvez seja mais fácil posteriormente para a determinação de algumas variáveis. Para isolar a corrente no primário, Ip, passamos então o valor de Np para o outro lado, dividindo, e temos que Ip vai ser igual a corrente no secundário, Is, vezes o número de espiras no secundário, dividido pelo número de espiras do primário. Substituindo agora os valores, né, temos que Ip é igual a corrente no primário, determinamos aqui que é 20 amperes, vezes o número de espiras do secundário, que está lá em cima, 10, dividido pelo número de espiras do primário, que é 40. Portanto, temos 20 vezes 10, 200, dividido por 40, temos 5 amperes no primário do transformador. Certo? Então, já determinamos aqui o valor da tensão no secundário, que é 200 volts. A corrente no primário, que é 5 amperes.
e a corrente no secundário, que é 20 amperes. Precisamos apenas, então, determinar a potência sobre a carga, né, que é a potência também dissipada pelo sistema. Para fazer isso, utilizamos a equação de potência conhecida, P igual a U vezes I, ou seja, potência igual a tensão vezes corrente. Voltando aqui em cima um pouquinho, então, qual vai ser a potência que vamos, a tensão que vamos utilizar para determinar a potência sobre a carga? É, obviamente, a tensão de saída, que é a tensão que atua diretamente sobre a carga, né? Que é a tensão entre esses pontos aqui da carga. Ponto positivo e ponto negativo. E a corrente que vamos utilizar, obviamente, também é a corrente que passa sobre a carga, que flui sobre a carga, que é a corrente I2, ou seja, a corrente no secundário. Substituindo, então, a potência sobre a carga vai ser igual a tensão no secundário, que é 200 volts, vezes a corrente no secundário, que é 20 amperes. Não precisamos colocar aqui o ampere. Portanto, a potência vai ser igual a 4.000 watts nesse caso, porque estamos trabalhando apenas com uma carga resistiva. E por fim concluímos aí o nosso exercício, determinando o valor da potência, que é de 4.000 watts. Beleza, pessoal? Espero que esse exercício resolvido aqui tenha contribuído para um pouco para o aprendizado de vocês. E nos vemos na próxima. Grande abraço e bons estudos.